Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Hoje a gente vai do Gênesis e Apocalipse. Gênesis 3, 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Oremos. Pai, obrigado pela leitura que fazemos da tua palavra. Que o Senhor possa abrir nosso coração para receber aquilo que nós precisamos nesta noite, a respeito da mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, essa passagem da Bíblia ela é muito conhecida de toda a igreja, todos os irmãos. Nós conhecemos essa passagem preciosa da palavra do Senhor. Esse texto, ele revela um padrão de comunhão diário entre Deus e o homem. Quando Adão foi criado, Eva foi criada, Deus visitava, Deus vinha num determinado momento para uma comunhão muito especial com eles. E aqui está um padrão de relacionamento entre Deus e o homem. Não foi de maneira nenhuma algo isolado, mas nós vemos aqui que Deus vinha falar com o homem de uma forma contínua. Então, eu gostaria nesta noite, meus irmãos, em cima desse pensamento bíblico, dessa direção bíblica, dessa orientação bíblica, falar sobre a necessidade que nós temos, todos nós, eu, você, temos de caminharmos com Deus de uma forma real, de uma forma pessoal, com base naquilo que foi o plano original de Deus para a humanidade. O texto ele começa dizendo que Deus visitava e passeava com o homem e a sua mulher na viração do dia. Essa palavra, essa expressão, aliás, em hebraico, significa ou é Leruach Hayon. E, ao pé da letra, literal, significa sopro do dia. E se refere a um momento em que o calor do dia diminuía e que soprava uma brisa agradável. O que nos leva a pensar, meus irmãos, que essa comunhão que Deus criou para o ser humano e ele, sem dúvida nenhuma, tinha como padrão um momento específico, exclusivo. Era um encontro exclusivo entre Deus e Adão e o homem. Só os dois, sem interferência das coisas, das atividades do dia a dia. Ele parava num determinado momento para manifestação da presença de Deus na sua vida. Então, aqui está a base, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, daquilo que Deus deseja para nós. Que nós também tenhamos essa necessidade dada por Ele e obedecermos. Em um determinado momento, isso era feito contínuo, não era algo uma vez na semana, no mês, quando desse, quando Adão tivesse tempo, mas era contínuo.
sem intervalo. E outra expressão que nós encontramos é que Deus andava, ou na maioria das nossas versões, Deus passeava. Essa expressão também em hebraico significa ritalek, que é exatamente andar de um lado para outro. Deus, ou seja, na maioria das nossas versões está passeava, exatamente isso. Deus vinha passear no jardim, essa expressão bíblica. Ou seja, Deus resolveu visitar o homem todos os dias, de uma forma habitual. Deus vinha conversar, passeando com o homem no jardim. Deus se relacionava com o homem diariamente, ininterruptamente. Era uma visita para manifestar a sua presença ao ser humano. Meus irmãos, esse é o projeto de Deus para conosco. Isso foi o que Deus criou. Deus, ele quis andar com o homem. Deus, ele quis estar com o homem. Deus quis se relacionar com o homem. E isso já nos lembra o que Jesus fez quando ele veio a este mundo. Os irmãos bem lembram que quando Jesus chamou os 12, Marcos 3,14, diz o texto que Jesus escolheu dos seus discípulos 12 para estar com ele. Veja que Jesus ele veio para restaurar essa comunhão que o Adão tinha estragado. E Jesus então veio, e olha que texto maravilhoso, diz que 3,14, Jesus veio, chamou os 12 para estar com ele, né? Para estarem com ele. Chamou os apóstolos. Nessa versão fala para os apóstolos estarem com ele. Mas, na verdade, é para que Jesus estivesse com ele. O que Jesus veio fazer aqui antes, meus irmãos, de Jesus dar ordens, de Jesus enviar, de Jesus incumbir de uma missão, antes de Jesus fazer qualquer coisa, dar compromisso, dar poder, dar autoridade, Jesus ele veio para comer com eles, para andar com ele, para passear com ele, para se hospedar com ele. Jesus ele veio para fazer exatamente aquilo que no início de tudo Deus criou. Então Jesus fez isso até ressurreto. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus apareceu, por exemplo, no mar de Tiberíades, onde eles estavam ali desolados. E Jesus apareceu a eles e comeram juntos ali na beira da praia. Quando Jesus ressurreto, 2 dos seus discípulos estavam a caminho de Emaús, Jesus estava passeando com eles, caminhando com eles. E Jesus entrou na casa deles, e Jesus comeu com eles. Ou seja, foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Mais uma vez, Deus veio na pessoa de Jesus visitar o homem. Jesus veio restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão tinha perdido, tinha estragado. Jesus veio ao encontro do homem para restaurar tudo como era originalmente. Deus veio mais uma vez na terra. É lógico que existe uma diferença entre Adão e nós, servos de Jesus Cristo, restaurados por Ele. Sim, sem dúvida nenhuma. A diferença, meus irmãos, é que na época, antes da queda, sem dúvida nenhuma, o relacionamento de Adão com Deus era diferente, sem dúvida nenhuma. Mas estava ali o mesmo princípio de comunhão que nós temos hoje com Deus. Adão, antes da queda, ele não havia pecado,
não havia separação, então não havia meditação, não havia necessidade de invocar a Deus, porque o invocar a Deus, o clamar a Deus, o buscar a Deus, como nós fazemos hoje, passou a existir com Sete. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, fala que a partir desse outro filho de Adão, o homem teve a necessidade de clamar. 4, 26. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, antes da queda, não tinha necessidade. Depois da queda, e a partir de Sete, houve a necessidade de clamar. E essa palavra hebraico, no hebraico também, invocar ou clamar, é a palavra Quran Besen, que é a mesma palavra para adorar, cultuar e orar. Então é o que nós hoje fazemos. Quando nós clamamos, nós também estamos adorando. Quando nós adoramos, nós estamos clamando, cultuando, nós estamos invocando, buscando, orando ao Senhor. A queda não foi só uma questão de desobediência, foi uma ruptura no caminhar com Deus. O homem passa a se esconder de Deus. Adão se escondeu de Deus porque Adão tinha certeza que Deus viria. E é interessante que o texto fala que Deus foi até o homem, mas ele não estava lá. E Deus pergunta: onde tu estás? Naquele dia, o homem não estava onde deveria estar. O problema não foi Deus não ter ido, Deus foi. O problema foi exatamente o homem ter se escondido e não ter estado aonde deveria estar sempre. Todos os dias, naquele dia, Adão fugiu, Adão se escondeu. Deus continuou a procurá-lo, mas o homem não quis. O homem, meus irmãos, todas as vezes que se esconde de Deus por causa das suas fraquezas e dos seus pecados, ele está repetindo aquele ato de fugir de Deus, de se esconder de Deus. O homem passou a se esconder de Deus devido ao seu pecado. Muitos estudiosos dizem, meus irmãos, que a oração que passou a existir com Sete, com Enos, aliás, seu filho, é a expressão consciente do homem diante de Deus como uma resposta à perda da comunhão do Éden. A oração e o clamor e a busca a Deus passa a ser a necessidade do homem pela restauração da sua comunhão. O homem perdeu a sua comunhão no Éden. Então, o homem passa a buscar desesperadamente essa comunhão perdida. Mas é interessante, meus irmãos, que Deus sempre esteve lá. Sempre Deus está onde você está. Por que você está se escondendo? Por que você está correndo? Deus sempre fez isso. O problema, meus irmãos, é que quando nós não estamos onde devemos estar, no lugar do encontro com Deus, na posição de receber de Deus as bênçãos dele, nós estamos, mais uma vez, escondendo, nos ocultando de Deus, tentando nos ocultar de Deus. Mas como eu disse, Jesus veio para restaurar essa comunhão com o Pai. Jesus veio para restaurar o jardim de Deus. E a oração passa a ser o centro da vida de Jesus. A oração passa a fazer parte da vida de Jesus.
O mesmo princípio Jesus coloca em prática quando ele veio aqui na forma humana. Ele, mesmo sendo Deus, mas ele veio como homem e ele passa a se relacionar com o Pai, colocando a oração, meus irmãos, como o centro, no mesmo princípio de busca a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e soberano. Nós encontramos na Bíblia Jesus se levantando de madrugada. Jesus se retirava para lugares desertos, solitários, para um encontro com o Pai. Jesus passava a noite orando, nós encontramos na Bíblia. Jesus orava sozinho. Jesus orava com os discípulos. Jesus orava em público. Jesus orava em particular. Jesus ensinava a orar. Jesus ordenava a orar várias vezes. Jesus teve uma vida movida de oração. O próprio Deus criou a oração como resposta da queda da humanidade. A oração, meus irmãos, dos cristãos, dos servos de Jesus, ela é, sem dúvida, a oração sincera, a oração verdadeira. Ela é o mesmo convite de Deus que ele fazia com Adão no Éden. Quando nós atendemos, nós estamos indo para a mesma posição de Adão, de Jesus, que veio restaurar, para estreitar, para se encontrar com Deus. A oração, ela é uma lembrança da comunhão perfeita que existia antes da queda. Porém, ela também é a antecipação da comunhão perfeita que haverá no paraíso. A oração é isso. A oração, ela tanto olha para o Éden, para aquele relacionamento perfeito que a humanidade tinha, mas foi rompida, como ela olha para o futuro. A oração, ela sem dúvida nenhuma, é o desejo, tanto de restaurar-se com Deus, como ela é aquilo que nós cantamos ainda há pouco, né? Como eu anseio um dia, quando a alegria, né, enfim, será completa. A oração é exatamente isso, meus irmãos. A nossa busca com Deus, ela é exatamente esse desejo latente na nossa alma. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, a oração é aquilo que nós encontramos tanto no Gênesis, como eu falei do Apocalipse, porque a Bíblia é tão maravilhosa que ela inicia dizendo que Deus vinha passear. E ela se encerra dizendo que a igreja está no céu passeando com Jesus. E nesse intervalo, Jesus veio passear aqui com a humanidade como o restaurador, o libertador, o Deus que veio quebrar toda a parede de separação que havia entre nós e o nosso Deus. Ele fez a paz, ele se reconciliou, como eu li aqui no início, nos reconciliou. Estou com minha boca cheia de ponto aqui, Dom. Agora vai. Mas não foi por causa do ponto, não, foi porque secou mesmo. Viu? Eu tenho que falar mais baixo aqui, porque eu realmente fiz uma cirurgia anteontem. Posso exagerar. Mas a Bíblia, ela termina exatamente como ela começa, falando desse encontro. A Bíblia é o início, o meio e o fim, falando desse projeto maravilhoso e inicial. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, a oração nossa, dos cristãos, dos servos de Jesus, ela é muito parecida na forma com a oração de Jesus, ainda que seja diferente. Porque Jesus, ele existia antes da eternidade.
Em João capítulo 17, Jesus declarou na sua oração que ele tinha uma comunhão com o Pai, e ele estava indo para o Pai, para a comunhão que ele tinha antes que tudo fosse criado. Nós não existíamos antes. E também é diferente da oração de Jesus, porque a oração de Jesus é perfeita, a nossa oração ela é imperfeita. Nós apenas olhamos e vamos através da oração perfeita de Jesus. Mas um dia, meus irmãos, nós estaremos orando de uma forma plena e perfeita na eternidade. Hoje nós não temos essa oração como Adão na origem tinha e como Jesus teve. Adão ele tinha, depois ele caiu. Mas Jesus ele nunca orou por causa dos seus próprios pecados, porque ele nunca pecou. Então Jesus era perfeito, a comunhão de Jesus era plena e perfeita. Nós só não temos a nossa oração plena e perfeita porque nós não conseguimos ver Deus face a face. Mas Jesus falou que um dia nós veremos Deus face a face. Então, lá na eternidade, a nossa oração será totalmente, plenamente restabelecida. Estaremos com o nosso Pai, abraçando, vendo, conversando face a face, no encontro pleno e maravilhoso. Mas a oração que Jesus criou, nós fazemos, e nós oramos da mesma maneira, na forma como Jesus orava. Da mesma maneira como os apóstolos passaram a orar. Como a igreja sempre orou nesses 2000 anos, ou talvez antes também, os judeus oravam exatamente da forma como Jesus passou a orar, exatamente, com essa diferença, que nós somos imperfeitos, por causa da presença do pecado em nós. Mas o Espírito habita em nós, então quando nós oramos na pessoa de Jesus, e o Espírito habita em nós. E mesmo por causa da nossa imperfeição, a nossa oração por misericórdia, transportada pelo Espírito que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, nós podemos ter essa comunhão também com Deus. A oração cristã, meus irmãos, ela é muito preciosa. A oração de Jesus, sim, era perfeita. Então, ele é o homem perfeito, o segundo Adão. Ele veio consertar todas as coisas. A sua comunhão com o Pai era perfeita. A oração de Jesus era perfeita. E nós, por causa dele, sendo imperfeitos, nós podemos ser aceitos, sendo homens caídos, sendo descendentes do Adão, e a presença do pecado se estendeu até nós. Mas nós oramos por causa daquele que veio como perfeito, como pleno, como aquele que pagou todo o pecado por nós, aquele que nos restaurou escatologicamente, totalmente, e nos tornará como ele, assim como ele é, nós veremos, nós seremos também plenos como o nosso Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, Deus nos chama. A oração passa a ser parte essencial da nossa redenção, da redenção de Jesus em nós. E uma coisa interessante, que muitos cristãos não têm essa compreensão e por isso tem um problema com a oração. A oração, ela não é só clamar a Deus. A oração é andar com Deus. Esse é o projeto inicial. A maioria dos cristãos não tem essa compreensão correta de que a oração é caminhar com Deus, é restaurar aqui na terra uma vida na presença do Senhor. É caminhar com Deus aqui. Ela é mais do que disciplina espiritual. Ela é comunhão com Deus. O problema que geralmente nós temos com a oração é que nós muitas vezes colocamos a oração como centro. A oração não é o centro, é a presença que é o centro.
é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. É importante a gente entender que nós jamais devemos adorar a oração, que nós devemos sentir prazer na oração. Tem que mudar dentro de nós e entender que nós devemos adorar a presença, adorar a comunhão com Deus, a pessoa de Deus. A oração não é cumprir meta, não é disciplina, não é programa. Ah, como eu gosto de orar. Então a pessoa está focando na oração. Não, é a presença. É interessante que quando Jesus, quando ele orava, eu não tenho dúvida de que, por exemplo, quando Jesus foi pedido pelos discípulos que ensinasse a orar, Senhor, nos ensina a orar. Jesus não estava pregando, Jesus estava orando. Eles viram Jesus orando, tinha algo diferente. Eles devem ter sido contagiados pela presença de Deus, do Pai, do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, não é o método de oração, mas o conteúdo, a presença. Então, quando nós olhamos para Deus desejando a presença e a comunhão, é diferente de nós procurarmos orar mais. Ah, eu preciso orar mais. A questão não é orar mais. O que Deus deseja é que seja restaurado em nós o desejo pela presença e não pela oração. Jesus estava orando. E é por causa da presença e da comunhão é que eles pediram, Senhor, nos ensina isso. Eles eram homens de oração. Eles estavam acostumados a orar como fariseus. Eles estavam acostumados a orar como judeus piedosos. Mas havia algo diferente, porque Jesus estava ali, era na presença. Era desfrutar da presença, era adorar a presença, era necessidade pela presença. Meus irmãos, sem a presença de Deus na oração, a oração vira mero ritual. E aí isso cansa. Chega uma hora que isso enfada e a gente já não quer mais orar. Mas a oração com essa perspectiva, pela presença, ou pelo encontro, ou para caminhar com Deus, a oração vira adoração, vira um encontro com Deus, vira desejo pela presença de Deus. E o que nós precisamos é viver pela comunhão, é viver pela presença de Deus. Meus irmãos, Deus sempre desejou isso. E o homem sempre fugiu de Deus. Deus sempre procurou o homem e disse, onde você está? Deus sempre me procurou nessa minha pouco tempo de existência e sempre falou, aonde você está, Alberto? Aonde você está, Juarez, que não busca a minha presença? Aonde você está, família Urbano? Aonde você está, Leni, Zilma, diaconisa? Aonde você está, membro da igreja A, B, C? E muitas vezes a nossa comum em nós é fugir, é se esconder. O que Deus deseja é que nós estejamos no lugar onde Ele vai manifestar a sua presença. É onde nós precisamos do encontro com Deus, ou seja, o desejo da nossa alma que seja restaurado. Quantas vezes nós mesmos quebramos e nós mesmos fugimos. Nós pecamos e nós damos as costas. E Deus vai ao encontro, Deus sempre vai ao encontro. E Deus pergunta, onde você está? Meus irmãos, Deus criou o homem e ia
continuamente, sábado, domingo e feriado, ao encontro com Adão. Mesmo na queda, Deus foi ao encontro. Depois, Deus criou a oração para que o homem pudesse adorar, buscar a presença. Deus mandou Jesus, o restaurador, o salvador, o libertador, a própria presença. Interessante, estava falando com o Wander depois da pregação dele de manhã. E o Wander pregou a mesma coisa. Eu falei, Wander, você pregou a mesma coisa com um texto diferente. O Wander pregou sobre o Salmo 24. Falando que, aquele salmo que Davi, adorando, falando, levantai, ó portas, né? Levantai, ó portais eternos, né? Para que entre a tua presença. Quem? Né? Papai, levantai aos portais eternos, né? Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Era a arca, que significava a presença. Depois Jesus entrou em Jerusalém, e as pessoas declararam Hosana, Hosana. Era a própria presença, ou seja, era o cumprimento do Salmo 24. Aí o Wander vai lá para o Apocalipse falando da igreja na presença. Aí eu falei, eu vou falar a mesma coisa. Adão na presença, Jesus como a própria presença de Deus, mas a igreja na presença eterna. Deus sempre buscando. Hoje não é diferente. Através da sua palavra, da pregação e do Espírito que ainda está na terra, na igreja, está olhando para cada um de nós e perguntando, aonde você está? Que não está na minha presença. Aonde você está que não está no lugar da minha presença, onde eu vou manifestar, onde eu vou passear com você, eu quero caminhar com você. Aonde você está? Por que você saiu da presença? Por que você saiu do encontro? Por que você não quer mais passear comigo? Ou seja, o seu coração não está mais desejoso? Quebrou o desejo pela minha presença, não busca mais a minha presença. Onde você está? Qual é a nossa resposta? Tive medo de ti? Tive vergonha de ti? Não quero mais, prefiro o pecado? Prefiro ficar morto espiritualmente? Prefiro levar a minha vida do jeito que der? Estou frustrado? Estou cansado? Estou sem tempo, não estou indo ao teu encontro, não ando contigo mais, não caminho contigo. Qual a nossa resposta? São várias. Adão nos ensinou a dar muitas respostas, para que nós não estejamos na presença, no lugar certo, no ponto certo, no lugar exclusivo e específico criado, que é a presença dele. Que Deus possa, meus irmãos, continuar estendendo sua graça e que nós, corajosamente, ousadamente, possamos dizer, Senhor, eu não resisto a ficar longe. Que você nessa noite possa dar essa resposta. Eu quero a tua presença. Eu quero estar no lugar de onde eu nunca deveria ter saído, de caminhar contigo na tua presença. Amém? Oremos. Senhor, essa é uma noite de restauração. Esta é uma noite de encontro. Que os nossos corações estão sendo chamados, convidados pelo teu Espírito Santo para voltarmos para a presença gloriosa, santa, e desejarmos o Senhor independente de qualquer coisa na terra ou em nós. Que eu, minha casa, os meus irmãos, toda essa igreja, possamos ser obedientes e fiéis e vivermos uma vida na presença do Senhor. E desejar a tua presença mais do que tudo. No nome de Jesus. Amém.